Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor da Universidade de Brasília, cientista político, Luiz Felipe Miguel. Luiz Felipe, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Eu gostaria de te convidar nesse programa de hoje a fazer um balanço dos atos realizados no sábado passado, dia 2 de outubro. E queria te pedir que, nesse balanço, você levasse em consideração tanto os conteúdos das manifestações, ou seja, até que ponto os atos representam um fora Bolsonaro e até que ponto já representam um Lula 2022, e também a forma adotada nesses atos, né? Que, pelo menos no Recife, onde eu participei, são desfiles que, no final das contas, não desaguam num momento de falas. Então, a impressão é de uma dispersão em que os que participaram não sabem muito bem o passo posterior a ser dado, a direção a ser dada. Então, eu gostaria que você, por favor, fizesse esse balanço. Ok, Marco, em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acredito que os atos do dia 2 de outubro, pelo Brasil afora, eles foram atos importantes, eles tiveram uma determinada capacidade de mobilização, mas, evidentemente, eles não tiveram o poder ou a capacidade de avançar, de fato, a pauta da retirada do Bolsonaro do poder. Certo? Eu acho que isso é o primeiro, a gente tem que reconhecer isso com clareza, inclusive para a gente não alimentar ilusões sobre a força do nosso próprio campo. Tá? Nós estamos com dificuldade de mobilização, tá? Nós estamos colocando na rua pouca gente em relação ao número que seria necessário para sacudir o marasmo de uma política brasileira que, em relação ao Bolsonaro, é leniente com qualquer coisa. Né? Isso é um elemento que a gente tem que colocar centralmente na nossa análise. As nossas instituições, elas toleram do Bolsonaro e do bolsonarismo coisas que de governantes da centro-esquerda não seria jamais permitido, nem se sonharia com algo em relação a isso. Quer dizer, nós temos um governo que comete crime de responsabilidade dia sim, dia também, e o que se vê são gestos para apaziguar, para conseguir composições, para acalmar, e jamais o que seria necessário, que é avançar para retirar do cargo alguém que, obviamente, não tem condições de estar lá. Isso é um fato, quer dizer, não podemos acreditar que o Supremo, e muito menos o Congresso Nacional, vão se mover, a não ser que exista um clamor nacional muito forte, e isso nós não estamos conseguindo produzir. Embora a ampla maioria da população hoje perceba que o governo Bolsonaro é desastroso, a avaliação do governo cai a cada pesquisa que é feita, é um governo que, de fato, é catastrófico na economia, na gestão da crise sanitária, na relação com os direitos, em tudo, mas a gente não está conseguindo colocar na rua, e isso a gente tem que pensar o porquê. Certo? Eu acho que, é claro, a pandemia atrapalha, o isolamento social atrapalha, mas existe uma falta de capacidade de mobilização, o campo popular perdeu capacidade de mobilização ao longo das últimas décadas. Tá? A gente vê aí o florescimento de formas de militância muito acomodadas, a gente vê um decréscimo da força de organizações coletivas, a gente vê uma espinha dorsal da mobilização popular, que é o movimento sindical, muito incapaz de reação nesse momento. Então, o balanço tem que centralmente colocar isso, quer dizer, não houve
no dia 2 de outubro, como alguns sonhávamos, a virada que mostra, de fato, um fora Bolsonaro com uma ressonância popular massiva. Tá? Existe uma insatisfação com o governo Bolsonaro, existe hoje, no momento, até um apoio crescente à ideia de retirada dele da presidência da República, mas isso não está se traduzindo nas ruas. Está se traduzindo muito insuficientemente nas ruas. Você perguntou, Marcos, sobre a questão se é um fora Bolsonaro ou é um Lula 2022. Esse é, de fato, um complicador. Tá? Eu vejo, inclusive, pessoas à esquerda, muitas vezes condenando o Lula por não ter ido nas manifestações, mas é uma situação complicada porque nós temos hoje, claramente, um único candidato que encarna a oposição ao Bolsonaro, certo? Que é o Lula. Quer dizer, hoje a tendência é que a centro-esquerda se reúna em torno da candidatura do Lula, mas, ao mesmo tempo, o que se deseja é que esses movimentos que têm como alvo o impeachment do Bolsonaro, eles sejam mais amplos do que o apoio à candidatura do Lula e incorporem esses trânsfugas aí da direita que apoiaram o Bolsonaro menos ou mais envergonhadamente em 2018, mas que hoje entendem que ele não pode permanecer no governo. Como é que se faz isso? É difícil, porque, evidentemente, a massa que vai estar presente na rua vai estar, em grande medida, alinhada à candidatura do Lula. Como é que a gente constrói isso? Eu acho que não ficou claro que não se conseguiu construir isso. Teve episódios localizados, infelizes, como a vai ao Ciro Gomes, em São Paulo, que é uma manifestação de sectarismo, de grupos minoritários, mas a questão principal não é essa. Certo? Eu acredito, inclusive, que existe maturidade política suficiente, que a maior parte das pessoas que estavam na rua, a esmagadora maioria das pessoas que estavam na rua, estava disposta a aceitar a presença de lideranças políticas com posições muito diversas, tá? Porque o fora Bolsonaro é uma pauta absolutamente pontual. Tá? Nós podemos coincidir no fora Bolsonaro hoje com um político como o João Dória, por exemplo, embora discordemos de todo o resto. Na verdade, o esforço é para fazer com que esses políticos da direita eles tenham um comprometimento mais real com o fora Bolsonaro, não seja fora Bolsonaro meia boca, que a gente vê em alguns políticos, por exemplo, do PSDB, do MBL, etc., que é um fora Bolsonaro que pode ser que em 2022, no segundo turno, seja Bolsonaro de novo. A gente tem que comprometer essas pessoas com essa pauta. E por que eu acho que comprometer com essa pauta é importante? Eu acho que comprometer com essa pauta é importante porque não se trata simplesmente de derrotar o Bolsonaro nas urnas. Se trata de marcar que esse tipo de comportamento político criminoso do Bolsonaro não é aceitável no regime político que a gente quer construir. Tá? Não é simplesmente que o Bolsonaro tem que ser derrotado, é que o Brasil tem que mostrar que não é aceitável fazer política desse jeito. Então, a retirada do Bolsonaro não é simplesmente afastar a possibilidade dele permanecer mais tempo no poder, é dar uma indicação de que se a gente está querendo reconstruir a democracia no Brasil, a gente vai ter determinadas fronteiras dentro das quais a disputa política pode acontecer. Ela não pode acontecer com base na intimidação, com base no golpismo, com base na produção industrial de mentiras. Então, por isso que o fora Bolsonaro é importante, independentemente das outras pautas. Tá? Porque tem gente à esquerda que diz, não, porque a política neoliberal... Sim, a política neoliberal é um problema, nós temos que enfrentá-la. Mas o bolsonarismo vai além disso. O bolsonarismo é uma impossibilidade de diálogo político, uma impossibilidade de aceitação da divergência política, portanto, uma impossibilidade de qualquer caminho democrático. Então, teria que encontrar essas pessoas. Não basta a gente ter manifestações que apontem para 2022. Seria necessário ter manifestações que apontam a construção gradativa de um consenso de que o bolsonarismo está fora do espaço politicamente aceitável. Tá?
só se você me deixa só para falar uma outra coisa a respeito do que você pontou, que eu acho que é importantíssimo. São manifestações despolitizadas. Tá? Como você acrescentou seu comentário, que eu concordo perfeitamente. Quer dizer, a gente hoje vê manifestações que basicamente são passeatas com carros de som em que são reproduzidas palavras de ordem, e não existe nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de educação política, nenhuma reflexão que é feita. Tá? Parece que o que a gente vê na rua não é muito diferente do que a gente vê nas redes sociais. São palavras de ordem, são frases feitas, ao passo que se a gente consegue reunir alguns milhares de pessoas na rua, o que seria ideal seria que a gente tivesse um momento de reflexão coletiva que é próprio da interlocução entre liderança e base nesse tipo de momento. Tá? Então, o que eu percebo nessas manifestações é uma degradação da discussão política. A gente não usa o momento de congregação das pessoas numa manifestação para tentar refletir sobre a política, para tentar avançar na nossa compreensão. É simplesmente para fazer uma foto, um vídeo e publicar nas redes sociais. E eu acho que isso é um problema, porque a gente vê, quer dizer, o retrocesso democrático no Brasil aconteceu de uma forma tão rápida, né, e tão profunda, quer dizer, foi algo tão acelerado, e isso tem a ver com o fato de que aqueles consensos que a gente achava que tinha conseguido construir ao longo do período de redemocratização, ao longo da vigência da Constituição de 1988, eles se mostraram muito frágeis. E a gente tem que reconstruir esses consensos sobre a necessidade de produção de uma sociedade mais igualitária, sobre a necessidade de avançar em relações mais democráticas, e isso só se faz se a gente ampliar o nível de educação política, se a gente ampliar o debate político. E o nosso papel, à esquerda, a meu ver, é esse, é buscar a ampliação desse debate. Então, eu acho que a gente perde a oportunidade, quando a gente consegue colocar a gente na rua, de fazer isso. A gente fica limitado à reprodução de palavras de ordem rasas, na verdade, certo? As pessoas sobem no carro de som para gritar fora Bolsonaro. O que isso nos acrescenta em termos de entendimento do que está acontecendo, em termos de reflexão política? Não acrescenta nada. Os atos acabam mimetizando a linguagem das redes sociais, a linguagem do Twitter. Né? Mas, Luiz, eu te... ainda dentro desse convite para uma análise, um balanço dos atos de 2 de outubro, eu queria que, para além das aparências, para além de uma comparação entre duas fotos da Avenida Paulista, dos atos de 2 de outubro e 7 de setembro, eu te pediria para fazer uma análise sobre capacidade de mobilização da extrema-direita, das forças que estavam presentes em 7 de setembro e 2 de outubro, a linguagem utilizada, porque pegando isso que você acaba de afirmar, da despolitização dos atos, uma despolitização progressiva dos atos, a impressão que eu tenho é que, na verdade, os atos da extrema-direita são muito mais politizados, tem muito mais, digamos, uma transmissão de mensagens, de ideias sobre os propósitos daqueles manifestantes que se reuniram, se reúnem nos atos da extrema-direita, do que das próprias esquerdas. Você concorda com esse tipo de análise, de que a extrema-direita reconfigurou a linguagem política das ruas, enquanto as esquerdas elas acabaram, como você disse, num caminho oposto? Veja, eu acredito que sim. Quer dizer, é claro que são processos complexos, não é homogêneo, mas o que a gente tem visto, isso não é só no Brasil, mas no Brasil se manifesta com muita clareza, é que a chamada nova extrema-direita,
né? Essa extrema-direita que tem o Trump, tem o Bolsonaro como exemplos, que o Steve Bannon serve de guru, né? de novas táticas, ela entendeu, e nós temos que reconhecer isso, entendeu de uma maneira muito percussiente o potencial das novas tecnologias de comunicação, certo? Investiu nelas de uma maneira precoce, antes de qualquer outra força política, e nisso desestabilizou aquilo que a ciência política, inclusive, considerava como sendo algo que estava definido nos regimes políticos contemporâneos, que era a ideia de que esses regimes eram regimes que caminhavam para o centro, certo? Quer dizer, a ciência política falava da a tendência centrípeta dos processos eleitorais, ou o teorema do eleitor médio. Então, e de fato, se a gente olhasse a política até o final do século passado, começo desse século, nos países que tinham democracias eleitorais, parecia que todo mundo estava disputando o espaço do centro, né? Tanto a direita quanto a esquerda buscavam ocupar o espaço do centro, porque quem ocupasse o espaço do centro teria provavelmente a vitória eleitoral. E a extrema-direita rompeu com isso, fez o contrário, quer dizer, não faz nenhum aceno para a moderação, trabalha com outros afetos políticos de uma maneira que rompe com os aparentes consensos. Então, a gente pode, evidentemente, julgar que é um tipo de discurso que aposta no que tem de pior, certo? E dentro de cada um de nós, né? Aposta nos ressentimentos, aposta no ódio, aposta numa exaltação da violência, mas é um discurso politizante, é um discurso, se a gente entende que é próprio da política entender que existe conflito na sociedade, o discurso hoje da direita não esconde esse conflito, pelo contrário, afirma a existência do conflito social. E o que acontece com a esquerda? Também generalizando, né? Mas eu acho que é uma generalização que tem sentido. Conforme a gente foi vendo, a partir da queda do Muro de Berlim, um fechamento do universo de possibilidades, né? Não que o socialismo soviético fosse um modelo lá muito atraente, mas o fato é que, quando cai o Muro de Berlim, parece que não existe mais alternativa, né? que o mundo é realmente uma combinação entre democracia representativa, liberalismo e capitalismo. E a esquerda, então, começa a se tornar a força que quer manter na democracia um poder de decisão. Tá? Quer dizer, a partir do final do século passado, a gente tem um movimento pelo qual parece que o mercado vai sendo cada vez mais o responsável pela organização do mundo social, e a democracia vai, portanto, encolhendo, né? Porque as decisões passam a ser tomadas por mecanismos de mercado, os mecanismos democráticos vão sendo restritos. E daí a esquerda passa a defender o modelo da democracia liberal. E é muito isso que a gente vê no Brasil mesmo, com muita clareza, sobretudo a partir do golpe de 2016. O que a gente está fazendo, a esquerda? Defendendo a democracia liberal. A gente está defendendo o Pacto Constitucional de 1988. O mesmo pacto que, quando a Constituição foi assinada, o PT não assinou a Constituição porque achava que ela era conservadora demais. E hoje é aquilo tudo que nós queremos defender. Então, parece que a esquerda se tornou a guardiã do status quo. A esquerda é quem quer manter as instituições tal como elas existem. E a extrema-direita quer desestabilizá-las. Existe uma inversão que faz com que a esquerda assuma uma posição de defesa daquele modelo que, ao longo de toda a sua história, a esquerda falou que era insuficiente, que é o modelo da democracia liberal no capitalismo. Eu queria, nesse ponto, recuperar o artigo que você escreveu para a Folha de São Paulo, publicado no 14 e 15 de agosto, no final de semana do 14 e 15 de agosto, onde você chama a atenção para o fato de que Lula e o PT estão mais próximos
de uma normalização do cenário de retrocesso de direitos sociais e desarranjo constitucional a fim de garantir a governabilidade. Me parece que os últimos movimentos, os movimentos dessa última semana de Lula, a visita de Lula a Brasília, os encontros feitos por Lula em Brasília, demonstram, pelo menos na minha avaliação, o retrato desse movimento. Mas você, nesse artigo, você faz uma provocação dizendo que esse era o momento oportuno de Lula, do PT, das esquerdas, se aproveitarem dessa posição vantajosa expressa pelos resultados das pesquisas eleitorais para cobrar compromissos desses aliados com vistas à realização de um conjunto de reformas estruturais, né, ou pelo menos de recomposição da ordem social, que é essa ordem social e democrática da Constituição de 1988. A minha pergunta é: o artigo foi publicado no final de semana, do dia 14 e 15 de agosto. Nós já passamos quase 2 meses, né, da publicação desse artigo. Passados esses 2 meses, qual é a tua avaliação sobre o que você escreveu, né, nesse cenário que é um cenário muito acelerado, né? O tempo histórico se acelera nesses nossos dias. A tendência é uma tendência desse aproveitamento da posição vantajosa nas pesquisas eleitorais para conseguir cobrar compromissos, ou, na verdade, de uma acomodação com vistas à manutenção da governabilidade, de uma eleição que seja seguida de uma governabilidade? Olha, eu acho que claramente o Lula e a direção do PT continuam na mesma direção, né? Que é uma aliança ampla, certo? Tipo coração de mãe, né? Cabem todos, nos termos quaisquer que a barganha política comumente ocorre no país. Tá? É óbvio que isso tem uma lógica. Tá? Eu não vou negar que isso tem uma lógica, certo? Por quê? Porque o caminho até a eleição, até a posse e até um novo governo do Lula é muito acidentado. Nós não temos nenhum tipo de estabilidade no Brasil hoje. Tá? O Bolsonaro desistiu, aparentemente, do golpe que ele estava tramando no mês passado, mas nada garante que não venham outras tentativas, certo? A gente vai ter um Congresso Nacional difícil eleito em 2022, mesmo supondo que a eleição vai ocorrer normalmente, que não vai haver tentativa de negar o resultado, que não vai haver uma nova intentona judicial contra os candidatos à esquerda, mas vai ser um Congresso Nacional difícil, porque a gente vai ter, certamente, eu imagino que talvez não tão grande quanto se elegeu em 2018, mas vai ter uma bancada de extrema-direita muito aguerrida, certo? E a gente sabe que são situações em que a maioria perene do nosso legislativo, que são os oportunistas, utilizam isso para aumentar o preço que cobram, né, pelos seus apoios. Não vai ser fácil. A economia destruída, um Estado reduzido, portanto, os mecanismos de intervenção debilitados em relação a quando o Lula chegou à presidência pela primeira vez em 2003. Né? A gente tem um Estado brasileiro baqueado, que sofreu muito nesses últimos anos. Nós temos uma economia destruída aí pela política econômica que vem dos últimos 5, 6 anos. Então, vai ser muito difícil. Então, é claro, uma ampla composição, a aliança com toda a elite política tradicional, garante a governabilidade, ou promete a governabilidade no seu sentido mais tradicional. Né? O governo vai conseguir aprovar umas matérias no Congresso Nacional. Mas a questão é o que isso interessa do ponto de vista da transformação social. Certo? Quer dizer, para ter essa governabilidade, e a gente vai continuar com o teto de gastos,
Quer dizer, a gente vai ter um governo que vai ser um governo de centro-esquerda, que vai ter a preocupação em voltar a combater a miséria no país, por exemplo, né, a fome, que o Brasil recuou em tudo isso. Agora, mantendo o teto de gastos, como o primeiro governo Lula manteve respeito à lei de responsabilidade fiscal, que já é um engessamento brutal da ação do Estado, que coloca o seu compromisso com os credores acima dos seus compromissos com a população, e agora com o teto de gastos, porque se não tiver um compromisso claro com romper o teto de gastos, a gente vai ter um governo aí que vai poder fazer muito pouca coisa. O que vai poder ser feito em termos de recomposição do tecido social no país se a gente tem esse engessamento que vai fazer com que, então, a educação, a saúde, a ciência e tecnologia, a cultura continuem subfinanciadas no país? A gente vai manter a destruição dos direitos trabalhistas, certo? Lula assume em 2023 por um terceiro mandato, mas não existe mais CLT mesmo, com trabalho intermitente, a uberização desenfreada da força de trabalho, a precarização, e o Estado brasileiro simplesmente lava as mãos, porque essa é o resultado dos retrocessos aí do golpe de 2016 para cá. Então, não é possível imaginar que a gente vai ter condição de recompor alguma coisa no Brasil se não houver o compromisso de reverter o que houve de retrocesso nos últimos anos e de colocar na mesa, porque eu acho que isso é a grande oportunidade que o Lula tem. E eu falo do Lula porque o Lula tem as qualidades também necessárias para isso, que é um negociador, certo? É uma pessoa que fala com todo mundo, mas que tem que colocar na mesa a reconstitucionalização do país, tem que repactuar, não é fazer esses acordinhos de chefe de poderes, mas repactuar a relação entre os poderes no país, porque hoje, desde o golpe de 2016, o que a gente vê é que as regras não estão valendo, né? Quem bate mais forte na mesa no momento leva. E não tem condição de construir uma política democrática se a gente não tiver um mínimo de regras que sejam capazes de normatizar, por exemplo, a relação entre os poderes. Então, quem assumir a presidência com compromisso democrático em 2023, né? Você percebe que eu já não acredito na expulsão do Bolsonaro da presidência antes disso, mas quem assumir vai ter que liderar o processo de reconstitucionalização do país, de fazer com que as regras voltem a valer. E do meu ponto de vista, eu imagino que o ponto central para a liderança do Lula em relação a quem ele está congregando é extrair o compromisso com essa reconstitucionalização de todos os agentes que estão se acercando a ele. Tá? E eu não sei, porque eu acompanho pela imprensa, como todo mundo, certo? Mas até onde a gente vê o que é acerto de aliança local, tá? No toma lá da cá, e promessa de espaço no governo, como sempre. Eu acho que nós estamos numa encruzilhada fundamental da nossa vida política. Para usar a definição gramsciana, são sinais de continuação da pequena política, né? Esses acordos locais, e a gente não consegue identificar no campo da grande política qual é o projeto, né, que vai fundamentar essa candidatura, que vai ser a candidatura representativa desse campo de centro-esquerda. Luiz, eu queria migrar um pouco agora para uma discussão sobre o posicionamento das esquerdas em relação ao que vai acontecer no próximo ano, né? Já também concordando contigo, de que eu acho que o Fora Bolsonaro
subiu no telhado, né? E agora a gente já entrou no Lula 2022. Eu queria te pedir que analisasse o comportamento de alguns partidos, de algumas organizações de esquerda, a começar pelo PSOL, né? Que acaba de realizar o seu congresso, né? E com uma maioria, né? Que não lançou a candidatura do Glauber, que estava sendo proposta, mas jogou para o próximo ano, numa conferência eleitoral, a decisão sobre se terá candidatura própria, se vai apoiar a candidatura Lula, etc. O que você... quais são os sinais que foram emitidos desse congresso? Como é que você observa o comportamento do PSOL e o que pode acontecer na tua avaliação na importantíssima disputa para o governo de São Paulo, que, ao que tudo leva a crer, terá a candidatura de Fernando Haddad e também a candidatura de Guilherme Boulos? O PSOL, o Congresso do PSOL indicou uma maioria, na verdade, de apoio ao Lula, né? Porque não falaram isso com todas as letras, mas a ideia de fazer a conferência eleitoral e não indicar o lançamento de candidatura era até defendida pelos setores do PSOL que defendem o apoio ao Lula já no primeiro turno de 2022. Tá? E eu acredito que a situação do PSOL é uma situação bem difícil nesse momento, certo? Até o Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL, ficou chateado quando eu escrevi isso, mas porque o PSOL ele teve dificuldade de encontrar sua identidade com o partido depois que o PT saiu do governo. Tá? A gente sabe que o PSOL nasce com uma dissidência do PT, sobretudo por conta da iniciativa do primeiro governo Lula de encaminhar uma reforma da Previdência, bastante lesiva aos interesses, sobretudo, do funcionalismo público. E depois o PSOL, na minha interpretação, ele se tornou uma espécie de grilo falante da consciência do PT. Certo? O PSOL ele acabou sempre se referenciando pelo PT. Né? O PT no governo e o PSOL marcando que seria uma posição à esquerda daquela do governo petista. Quando começa o processo de preparação do golpe de 2016, o PSOL já fica numa posição complicada, né? Porque ele se vê instado a defender um governo do qual ele é oposição, né? Defender a permanência de um governo do qual ele é oposição. E fez isso, ao meu ver, de uma maneira bastante madura, a maior parte das lideranças do PSOL. Marcou seu compromisso com a legalidade, certo? A sua oposição ao golpe e, ao mesmo tempo, marcava suas diferenças com o governo, com o governo Dilma. Mas o fato é que, no momento em que o PT é jogado para fora do governo, por um processo golpista, e fica claro que o PT é o alvo principal de toda a campanha de perseguição judicial, né, que a Lava Jato coloca, quer dizer, que existe uma sobreposição entre a conspiração contra a democracia brasileira e a perseguição ao PT. Você vê o PT, que no governo tinha mantido posturas muito moderadas, muito centristas, mas você vê o PT recuperando a simpatia do campo da esquerda. Né? E isso se manifesta nas eleições de 2018, por exemplo. Quer dizer, a candidatura do Guilherme Boulos, que é um sujeito preparado, com uma boa oratória, que teria um potencial para ser um candidato com alguma repercussão, ela tem um desempenho eleitoral muito pífio. Por quê? Porque os setores à esquerda, que seriam potencialmente simpáticos a uma candidatura do PSOL, apoiam o PT já no primeiro turno, naquele momento. E é um pouco isso que o PSOL vê agora, ainda mais com a candidatura do Lula e depois da gente ter andado para trás nesses 4 anos com a presidência Bolsonaro. Quer dizer, o PSOL pode escolher por lançar um candidato, é legítimo, tá? Mas é muitíssimo improvável que uma candidatura do deputado Glauber Braga
seja algo além do que traço nas eleições de 2022. Isso não tem nada a ver com as qualidades do Glauber, que é um excelente deputado, mas tem a ver com a conjuntura política. Vale a pena lançar um candidato que não vai ter capacidade de incidir sequer sobre o debate eleitoral efetivamente, tá? Numa eleição que já vai nascer polarizada entre Lula e a direita, sem espaço para surgir mais nada. Então, é uma opção difícil. Por outro lado, apoiar o Lula já no primeiro turno é um baque para a identidade do PSOL como partido político. Né? Afinal, para que a gente precisa, então, de um partido à esquerda do PT, se ele vai ser caudatário do PT na eleição, no processo eleitoral e vai se alinhar, provavelmente, então, na base do governo petista. Então, eles estão numa situação, a meu ver, bastante delicada. Eu acho que, sem querer aqui estender demais uma análise da história do PSOL, faltou ao PSOL, nesses seus anos de vida, aí quase mais de 15 anos de vida já, né, faltou ao PSOL ser capaz de estabelecer uma identidade programática própria. Né? É um partido que encarna várias agendas, várias pautas, incorporou vários grupos aí, sobretudo em chave identitária, tem grupos com posição socialista clara ali dentro, mas ele não tem uma marca forte como partido. Ele não foi capaz, como se imaginava no começo, de reproduzir a trajetória do PT e firmar um polo à esquerda na política brasileira. Então, enfim, tudo indica que o PSOL vai marchar com o Lula, mas é difícil saber que PSOL sai depois disso, quer dizer, qual é o papel que o PSOL vai ter se ele cola a sua identidade novamente a do PT da forma como vai ocorrer. Em São Paulo, a esperança do PSOL, até verbalizada por alguns seus dirigentes, seria que o PT abrisse mão da candidatura do Haddad para apoiar o Boulos. Tá? Mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Primeiro porque a candidatura do Haddad, no momento, se mostra mais competitiva que a candidatura do Boulos. Certo? Eu acho que os dois são bons candidatos, mas as pesquisas mostram, até o momento, o Haddad com maior potencial eleitoral. E depois, porque o PSOL tem um poder de barganha pequeno, certo? Por que o PT retiraria um candidato, que é um candidato competitivo para o maior estado do país, para receber o apoio de um partido que já está sinalizando que vai apoiá-lo? Ao contrário de outros analistas, eu não acho que seja um problema ter duas candidaturas à esquerda para o governo de São Paulo. Tá? Eu acho que o que é importante é que essas candidaturas elas trabalhem civilizadamente, mas é natural que, conforme a campanha eleitoral caminhe, foi o que aconteceu na eleição municipal de São Paulo do ano passado. Conforme a campanha eleitoral caminha, a militância vai naturalmente confluir migrando para uma candidatura mais competitiva. Né? Mais competitiva. E o compromisso do outro candidato no segundo turno fazer todo possível, como fez o Tato para o Boulos na campanha municipal. Então, não acho que seja um grande problema. É até bom ter dois bons candidatos à esquerda disputando o governo de São Paulo. Luiz, para terminar essa nossa entrevista, desviando um pouco o olhar para a direita do PT, mas ainda dentro desse campo centro-esquerda, como é que você avalia a relação, né, a tentativa de aproximação do PT, de Lula, em relação ao PSB? E quando a gente fala tentativa de aproximação com o PSB, a gente tem que necessariamente pensar no PT de Pernambuco, né? E também as possibilidades de que as relações com o PDT, as relações com Ciro Gomes, sejam de outra natureza, e aqui eu não estou falando de retirada de candidatura do Ciro Gomes, evidentemente, mas que as relações sejam de um outro nível, um outro patamar, que não descambe para os comentários
né, de Ciro Gomes insinuando que Lula teria utilizado o jatinho da Prevent Senior e as vaias contra Ciro Gomes no ato de 2 de outubro. Olha, eu acho que são duas questões diferentes. Vou começar com o Ciro. Tá? É natural que exista muita mágoa do Ciro pelo comportamento dele em 2018. Tá? Isso, enfim, não existe. O Ciro tenta escapar dessa cobrança, mas não existe possibilidade de justificativa, certo? Se o sujeito pretende ser um líder político de dimensão nacional, naquele momento que a gente estava vivendo, naquela circunstância de segundo turno de 2018, não podia ter se omitido do jeito que se omitiu. Não existe desculpa, não existe cansaço de campanha, certo? Se ele se cansou com a campanha eleitoral e não podia estar aqui no segundo turno para tentar impedir a vitória do Bolsonaro, não podia chegar à presidência da República porque ele se cansar mais ainda. Tá? Então, é natural. Mas é claro que isso tem que ser superado, certo? Tem que ser superado, mas quem tem que superar também é o Ciro. Quer dizer, eu acho que cabe ao Ciro, em primeiro lugar, porque, claro, teve as vaias do PCO, mas o PCO é irrelevante, né? Eles incomodam, mas eles não têm peso político, eles não significam nada na orientação da campanha lulista. Mas cabe ao Ciro Gomes entender o momento que a gente está passando, quer dizer, que é absolutamente razoável, legítimo, que ele marque suas diferenças em relação ao PT, certo? Afinal, ele lidera uma outra força política, mas que não tem nenhum sentido ele querer colocar Lula e Bolsonaro no mesmo barco, como adversários com o mesmo grau de prioridade, ou mesmo priorizando Lula por causa de uma manobra, quer dizer, de um cálculo eleitoral mesquinho. Tá? A gente tem muito mais em jogo no país do que simplesmente a disputa eleitoral. A disputa eleitoral é um elemento de um processo de tentativa de recuperar o caminho democrático no país, e qualquer candidato tem que ter isso com clareza. Nesse sentido, eu acho que o Ciro deu algumas declarações, né, dizendo que ele pretendia uma trégua com o PT, e eu acho que seria muito bom se isso de fato se concretizasse, tá? Porque é perfeitamente razoável que o Ciro lance sua candidatura, ele tem o direito, a legitimidade de lançar a candidatura dele e apresentar as suas propostas, assim como o Lula tem, assim como outros candidatos têm, mas deixando claro que derrotar essa extrema-direita com esse aroma fascista que é própria do Bolsonaro é uma prioridade comum. No caso do PSB é mais complicado, certo? Porque o PSB é um desses partidos que, enfim, o que é o PSB, né? A gente tem vários PSBs pelo Brasil afora, certo? O PSB de São Paulo, certo? O PSB de Pernambuco, o PSB do Maranhão, com Flávio Dino, o PSB do Rio de Janeiro, com Marcelo Freixo. Então, fica claro que houve aí um movimento que o próprio Lula estimulou abertamente para reforçar no PSB setores um pouco mais à esquerda e pavimentar esse caminho. Agora, uma vez que o PSB continua sendo o PSB da família Campos, em partes importantes da região nordeste do país, e o PSB do França, no estado de São Paulo, isso implica também numa tolerância a muitas práticas, né? O PSB é um dos exemplos de como, na composição desse arco de alianças, existe uma amnésia deliberada por parte do PT, porque eu não vi até um momento a crítica sobre o apoio ao golpe de 2016, por exemplo. Tá? Então, é isso. Quer dizer, o que a gente está querendo construir para 2022? Uma vitória eleitoral? Sim, uma vitória eleitoral, mas só isso, porque se a gente não cobra desses atores políticos compromisso com as regras democráticas, compromisso efetivo com as regras democráticas, a gente está voltando a apontar por um caminho de construção democrática muito frágil.
tá? Porque a gente vai, a qualquer momento, ao sabor das circunstâncias, essas regras elas vão parar de valer. Então, eu acho que, no caso do PSB, uma coisa é conquistar o apoio do partido, o Lula deu passos importantes para isso. Outra coisa é que tipo de compromisso os caciques do PSB vão ter com um processo de reconstrução democrática efetiva do país. Tá? Porque o que a gente vê é um oportunismo muito pouco preocupado com os princípios democráticos de base. Tá? É claro, assim, é difícil, nesse momento, eu volto àquilo que a gente estava falando ainda há pouco, é difícil a gente pensar numa forma purista de que a gente só vai negociar com quem tem esses princípios. Vai sobrar muito pouca gente para negociar. Mas é possível cobrar, quer dizer, aquilo que eu estava falando. Uma vez que o Lula é o favorito, uma vez que ele tem, portanto, vantagens que ele fornece a quem se aproxima dele, então é possível cobrar compromissos dessas pessoas. Eu acho que isso tinha que estar centralmente na mesa, e é isso que, infelizmente, eu não vejo, pelo menos do meu ponto de observação, nas tratativas que estão sendo feitas para essa ampla aliança até agora. Luiz Felipe Miguel, cientista político, professor titular da Universidade de Brasília. Muito obrigado, Luiz, por essa entrevista. Tenho certeza que, no decorrer de 2022, nós nos reencontraremos para analisar os momentos dessa conjuntura de um ano decisivo na história do Brasil. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Marco. Foi um prazer estar aqui conversando contigo. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá.